Recomeçou. Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Cláudio Basílio. E a gente... todo mundo junto. Cláudio Basílio e... Cláudio Martuchelli. Pide, né? Para os íntimos, né? Bom, estamos aqui hoje para falar do final da temporada de Falcão Soldado Invernal, uma minissérie americana criada pela Disney+, por Malcolm Spellman, baseada nos personagens em quadrinhos da Marvel, que é o Sam Wilson Falcão e Bucky Barnes Soldado Invernal, e em 6 capítulos agora em 2021, e foi um final sensacional, atendeu às expectativas. Nós comentamos o capítulo 3, um dos vídeos nossos, e resolvemos esperar acabar a temporada para a gente falar nossas impressões. Então vamos começar. Cláudio, suas impressões assim por alto sobre o final da temporada, sobre a série em geral. Eu gostei muito do final da temporada, né? Basicamente, esse 6º capítulo aí, ele trouxe tudo aquilo que estava sendo esperado desde o primeiro episódio, que foi com o Falcão assumindo o manto de Capitão América. Eu, pessoalmente, achei a cena em que ele aparece finalmente com o uniforme de Capitão América maravilhosa, né? Porque o que acontece? Ele está vindo pelo alto, voando por Nova York, aí ele joga o escudo por uma janela e ele entra, né? E foi fantástico, foi, sem dúvida alguma, brilhante. O episódio, como um todo, teve uma ação bacana e, digamos assim, os 10, 15 últimos minutos foram mais intimistas, né? Certo? E o que foi o melhor de tudo, né? As pontas da série foram fechadas, mas algumas portas para o futuro do MCU foram abertas, né? Então, isso a gente vai discutir aqui no transcorrer do vídeo, né? Antes de passar a palavra para o Fidel, só queria perguntar: já era bola cantada que o Falcão ia ser o sucessor do Capitão América, ou para você existir a dúvida de que talvez fosse o Bucky Barnes? Deixa o Fidelis falar. Fidelis. Então, mas você quer que eu emende a primeira pergunta com essa? Não, fala suas impressões. Já faz essa mesmo. Já faz essa. Porque eu concordo com o Cláudio. E, para mim, o que estava sendo desenhado era isso, né? A não ser que que o propósito fosse criar um plot twist. Mas aí, ao meu ver, né, em termos de roteiro, aí eu usar o outro termo, né? Ia ter um backlash, né? Ia ter uma resposta, assim, de incoerência no final, se acabasse caindo na mão do Bucky, ou alguma coisa, o papel de Capitão América, porque toda a construção, né, estava bem óbvia, né? E é uma série que, se você está acostumado com narrativa, é uma série que já te dá muitas previsões do que vai acontecer. Tá tudo desenhadinho ali. Mas a execução é tão bacana, e o conteúdo, né, as camadas e as coisas que são abordadas são tão necessárias e bacanas que você segue. É igual a sensação daquela antiga sessão da tarde, lembra? Você assistia 5 vezes, 6 vezes o filme. Não é da minha época. Foi um pouquinho depois da sua adolescência, Cláudio. Claro. Essa que eu estou falando dos anos 80. Assim, meio que uma crítica, antes de começar a falar dos pontos altos, que todo mundo gostou da série, mas você acha assim que não é um ponto fraco as produções da Marvel não ter esses plot twists, não ter essas surpresas, porém focar naquilo que você acha que é uma qualidade, que é o desenvolvimento dos personagens? Eu acho que isso é um defeito ou não? Essa é a fórmula correta, né? Depende, né? Você está fazendo essa pergunta para o Fidelis, mas não, depende. Mas pode fazer, Cláudio, pode falar. Depende. Por exemplo, ninguém imaginou que o final do Vingadores... O Vingadores, meu Deus do céu, Guerra Infinita ia ser aquele. Verdade. Muito menos no começo do Ultimato, né? Ninguém imaginou que no final do Capitão América Guerra Civil, o Capitão América ia virar um renegado. Sim, verdade. Certo? A gente está agora, em termos de seriados, né? O Marvel Studios está entrando agora nessa seara de produção de seriados. A gente teve o WandaVision, que teve uma estrutura narrativa diferenciada, certo? E teve, obviamente, o Falcão e Soldado Invernal, que foi uma coisa mais convencional, né? Mais tati-bitati, certo? Mas eu acho que o Kevin Feige, o nosso herói, o nosso ídolo, o todo-poderoso chefão do Marvel Studios, ele soube
escolher roteiros que tivessem momentos inesperados para os fãs. Uhum. Então, isso rapidinho, isso que eu acho muito interessante nessa dinâmica, porque os caras têm que ter muita noção, muita sabedoria, porque eles têm que agradar gregos e troianos, né? Tem que agradar uma fanbase, né, que vem dos quadrinhos, e tem que agradar quem está conhecendo, né, esses personagens a partir de agora. Então, em certos momentos, eu imagino como é estar no lugar de uma pessoa que só acompanha pelo cinema ou pelo streaming esses heróis, e não pelos quadrinhos, né? Eles devem achar assim, nossa, que genial, que não sei o quê, e é genial de fato. Mas respondendo a tua pergunta, Fábio, eu acho que o grande mérito é beber na fonte dos quadrinhos. Acho que sempre que eles se aproximam demais assim das escolhas e das linhas, mesmo, por exemplo, vamos pegar o Zemo, né, que muita gente acabou criticando, eu vi nos sites aí, numas resenhas, de que aquele Zemo mais o cara aleatório, o cara que estava lá, era um cara qualquer que, de repente, se ele colocasse na cabeça, ele poderia derrubar os Vingadores. Ter se tornado esse Zemo, que é o Zemo dos quadrinhos, foi um demérito. Eu não acho. Eu acho que, assim, eles tentaram, no começo, né, fizeram todo esse universo cinematográfico, e uma vez que eles estabeleceram, porque eles não tinham elementos chave como o Quarteto Fantástico, X-Men, Homem-Aranha, no começo, uma vez que eles conseguiram êxito, eles começaram agora a costurar as coisas e colocar no eixo da cronologia do universo Marvel dos quadrinhos. E aí, onde está a sabedoria, para finalizar? A sabedoria está em, ao fazer isso, criar essa sensação de ineditismo, né, para quem é fã e não é leitor de quadrinho, e essa sensação de reviver ou ver, né, pela primeira vez, novamente, para nós que somos leitores de longa data, determinadas coisas, como Visão, o White Vision lá, né, Spectre Vision, que é dele. Como agora também o Fidel está falando do Visão com o todo branco que apareceu no WandaVision, só para deixar claro. Assim, é bem equilibrado. Acerta a mão, toda a peça da Marvel cinematográfica, ou todas as séries vão ser groundbreaking, né? Vão ser coisas assim que, caramba, acho que não é assim, cara. Eu acho que já está chegando num ponto que eu acho muito bom, que é aquela coisa. Leitor de longa data, às vezes, quer pegar e ler uma boa história. Você quer ir lá e ler uma boa história. Você não precisa de uma história que vai explodir a cabeça de meio mundo e vai precisar aparecer o Mephisto no final, ou sempre alguma coisa, né, se esperar alguma coisa fora da casinha. Não precisa. Uhum. Eu perguntei isso porque nós, como leitores de quadrinhos, a gente sabe que os dois personagens, o Sam Wilson e o Bucky Barnes, ambos vestiram o manto do Capitão América em momentos diferentes, e a vantagem, né, do Bucky é porque ele assumiu o manto nas histórias do Ed Brubaker, que criou todo esse contexto atual do Capitão América. E realmente eu achava que o Sam Wilson ia ser o Capitão América, porém eu achava que eles iam brincar um pouco com isso, de ficar a dúvida, né? Tipo, no penúltimo capítulo, o Bucky quase assumir e o Sam acabar ressurgindo e fazendo aquilo que tem que fazer. Eles foram muito direto ao ponto. Mas desculpa, aí mora uma grande sabedoria da série, viu? Aqui foi um personagem, quando a série foi anunciada, no primeiro momento, há 2 anos atrás, não me lembro exatamente, né? Uhum. Eu nunca pensei que eles iam colocar na série o John Walker. Também. Muito legal. Porque o John Walker realmente coloca esse dilema nessa questão de quem vai ficar com o escudo? Quem carregará o manto, né? Certo? Nós, que somos leitores de longa data, a gente conhece todo o background do John Walker, sabe que ele era um cara, digamos assim, um pouco mais extremo que o Steve Rogers, coisa e tal. E justamente essa foi, na minha opinião, a grande sacada da série. Sim. Certo? Até para colocar um contraponto entre o Sam Wilson e o John Walker, né? Sobre as diferentes visões de mundo que eles têm, né? Sim, e aí abordou que o Bucky tinha demônios internos a resolver e ele não seria o personagem propício para assumir o manto. Né? Eles deixaram isso bem claro desde o começo, já mostrando ele como um traumatizado
das coisas que ele fez como Soldado Invernal, e o Sam Wilson um cara muito mais otimista, né? Um cara muito mais abnegado e tudo, mais próximos dos ideais do Steve Rogers. Mas sabe... Pode falar, Fidel. Mas sabe por que estava desenhado desde o começo? Que não dava para ter esse dilema seu? Por causa que era... O Steve Rogers pegou o escudo no final do Guerra Infinita. Guerra Infinita não, do Ultimato. Ultimato. Mas ainda assim, né, poderia haver a possibilidade do plot twist, de criar uma expectativa em torno do Sam e depois quebrar. Seria um demérito mesmo. Mas o que está ali ia ser muito demérito porque a gente tem aqui... pode ser que tenha uns gritinhos aleatórios aqui, tá? Tem duas coisas que são muito bem definidas entre o Bucky e o Sam, né? O Bucky, desde o início, ele está tentando definir quem ele é. O Sam, ele está tentando... ele passa por uma jornada para aceitar quem ele pode ser. Porque justamente isso, entendeu? Um está buscando quem ele é, tanto é que tem um degrau de dependência aí nesse desenvolvimento de personagem. E isso é bem explicitado naquele episódio em que eles se encontram lá na terapia. Sim. Né? Que quando o Buck vai e fala, olha, assim, se ele tiver errado a seu respeito, Sam, ele vai estar errado a meu respeito. Então, o Buck ele ainda precisa de camadas e camadas de referência para aceitação, enquanto o Sam ele é mais por uma questão de humildade do que inadequação. Acho que é bem falou o doutor Alexandre doutor em psicologia Alexandre Fidelis Martuccelli. Doutor, porém... Estou brincando, mas também houve também uma evolução em relação ao Sam Wilson, né? Porque a gente sabe que no primeiro episódio, no final do Ultimato, teve aquela cena bonita, o capitão entregando o escudo para ele, né? E ele fala, I'll do my best, eu farei o meu melhor, né? E logo no início do primeiro episódio da minissérie, ele pega e entrega o escudo para o Smithsonian, certo? Que é um museu famoso lá em Washington, né? É o melhor que ele pode fazer. Aí ele entrega o escudo, aí ele fica naquela, não, eu não quero ser o Capitão América, é muito barra pesada, vocês não sabem a responsa que é um homem negro, carregar essa responsabilidade, coisa e tal. Só que na série, à medida que as coisas vão transcorrendo, ele vai mudando também o ponto de vista dele, né? Certo? A gente também teve na série a presença do Isaiah Bradley, o primeiro Capitão América, né? Isso levanta também uma série de discussões interessantes, mas houve também um momento dele se aceitar como uma pessoa capaz de carregar esse manto do Capitão América. Ele começa reticente e depois do transcorrer da série, ele finalmente aceita. E é muito engraçado também, uma coisa que me chamou muito a atenção, à medida que a série vai transcorrendo, o discurso dele vai ficando muito parecido com o discurso do Steve Rogers, interpretado pelo querido Chris Evans, né? Então, vamos analisar a história dos personagens e o que seu ator deu melhor. Vamos começar pelo Anthony Mackie. A gente vai analisar o ator e o personagem, né? Eu acho que ele, desde o primeiro filme lá do Capitão América Soldado Invernal, ele já vem numa crescente, né? As pessoas estavam até se queixando de fazer séries com coadjuvantes, e esse projeto de séries mostram que, na verdade, a questão de ter protagonistas e coadjuvantes nesses filmes com muitos personagens é uma questão de espaço. Aí a Marvel achou esse filão aí das séries de streaming e mostra que os coadjuvantes podem virar protagonistas, né, melhor desenvolvidos, e aí você deixa os filmes de ação, os filmes para mostrar a ação propriamente dita, porque as personalidades já foram trabalhadas. E apesar, né, de que o personagem o Cláudio fez um texto no blog dele sobre a trajetória do Falcão, né? Começou lá nos anos 70, com aquela coisa
70 ou 68? Não me lembro agora. Tá? O Falcão ele foi criado em 1900. Professor Cláudio falando. O Falcão foi criado em 1969 por Stan Lee e Gene Colan. Ele estreou no gibi Captain America 118 ou 119. Agora eu não lembro o número. Então, ele tem toda essa carga de ser um personagem simbólico na questões de questões raciais, pelo qual os Estados Unidos passou por momento. Vou dar um contexto mais geral. O Falcão foi criado em 1969, que foi um período muito turbulento nos Estados Unidos. O reverendo Martin Luther King havia acabado de ser assassinado e haviam vários protestos raciais nos Estados Unidos. E, naquela época, já havia muita gente se queixando da falta de diversidade e de representatividade nos quadrinhos americanos, né? Então, o Stan Lee, que sempre foi um cara muito esperto e muito antenado, junto com o Gene Colan, resolveu criar o Falcão. O Falcão ele tem um dado histórico muito importante em torno dele, que é o seguinte: o primeiro super-herói, aquele que é considerado o primeiro super-herói negro dos quadrinhos é o Pantera Negra. E quando a gente fala que ele é o primeiro super-herói, é dentro do sentido que é um cara que tem superpoderes, usa uma fantasia, essas coisas todas, né? Existiram outros heróis negros dos quadrinhos antes do Pantera Negra, mas o T'Challa foi o primeiro super-herói negro. O Falcão foi o primeiro super-herói afro-americano dos quadrinhos. E quando eu falo afro-americano, em que sentido? O Pantera Negra ele nasceu na África. Ele é um super-herói africano. Perfeito. O Falcão, por outro lado, ele é afro-americano. Ele é uma pessoa de ascendência negra que nasceu nos Estados Unidos. Uhum. Então, essa é uma importância histórica que ele tem, que muitas vezes é esquecida quando se fala desse personagem. Ele tem um peso histórico dentro do quadrinho americano. Por isso que eu queria chegar nesse ponto. As histórias permeadas, depois ele ficou atuando no Harley, tinha as questões raciais, a própria presença de um parceiro negro do Capitão América era abordado nas histórias, e ele tinha essa coisa, até você coloca no seu texto, ligada na malandragem, tem um histórico de cafetão, de criminoso, depois ele vira um super-herói, e depois assistente social, e depois ele vai ter uma participação mais para frente, né, nos Vingadores, como um personagem que participou dos Vingadores por cota, mas ainda assim ele tem essa origem dele ligada, e depois de algumas parcas minisséries, ele volta aí na virada do século como habitué das histórias do Capitão. E o Sam Wilson, né, o Anthony Mack, ele na verdade ele difere de tudo isso porque ele é apenas um ex-militar, né, um passado menos rico do que o Falcão original, apesar dos altos e baixos do personagem dos quadrinhos. A Marvel teve que dar uma atualizada nele, só que aí eu acho que foi um bom trabalho do ator, né? Apesar dessa atualizada, dar uma pasteurizada no personagem, onde as questões raciais, pelo menos na sua origem, não eram abordadas. O ator deu um peso aí pro personagem. A própria série trabalhou isso, ao inserir também o Isaiah Bradley, né? Então, eu acho que o grande mérito da série foi pegar um personagem bem pasteurizado dos filmes dos Vingadores e, novamente, trouxe a questão racial de volta ao entorno de um personagem que foi criado justamente num contexto de discussão racial, né, Cláudio? O que acontece, né? Os filmes eles não tinham muito espaço para fazer um desenvolvimento sutil e detalhado desses coadjuvantes, né? Já começa por aí. Quando ele surgiu no filme Capitão América, o Soldado Invernal, ele era um militar reformado que trabalhava com aconselhamento para militares traumatizados. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos ele tinha participado também, né, como deixa explícito pelo uso dele do equipamento, né, de um projeto bem específico de grupo militar, né, que é aqueles que usavam as asas. Né? Exato, mas aí o que acontece, né? O personagem, ele, obviamente, não havia um detalhamento muito sutil, a gente não sabia quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô dele, nem nada que o valha, certo? E a série serviu justamente para tentar expandir esse universo pessoal do Sam Wilson. E é importante frisar aqui
mais ou menos, eu não me lembro há quanto tempo atrás, o Anthony Mack causou polêmica nas redes sociais quando ele publicamente criticou o grupo Disney pela falta de diversidade nos filmes produzidos pela Disney. E essa falta de diversidade que ele reclamou não era só relativa ao elenco dos filmes, mas também em relação às equipes de bastidores, como figurinistas, cinegrafistas, etc, etc e tal. Então, o Anthony Mack, na vida pessoal dele, ele é um cara de 42 anos, ele é de Nova Orleans, eu acho que até por causa disso, colocaram o Falcão como um nativo de Nova Orleans. E para quem não conhece, Nova Orleans, nos Estados Unidos, seria equivalente à nossa Salvador, certo? Para fazer uma analogia, né? Nova Orleans foi o berço do jazz e do blues, né? Certo? E acho que até por causa disso, né? Por ele ter nascido em Nova Orleans, botaram um personagem em Nova Orleans. E eu acho que muitas das discussões que aconteceram no seriado, as discussões sobre, como, por exemplo, o que aconteceu com soldados negros na guerra, né? Especialmente na Segunda Guerra Mundial, aconteceram em parte porque o Anthony Mack chegou lá e falou: pô, gente, vamos dar um tapa aí nessa questão, né? Então, ele praticamente então já era um Capitão América antes de ser, né? De fato. E eu acho ele, talvez, vamos dizer assim, ele não é para fazer uma analogia, ele não é um Sidney Poitier, que foi um dos grandes atores negros do século, né? Certo? Ele não é um Denzel Washington, certo? Mas é um cara que faz o trabalho dele de forma muito competente, ele tem uma verve muito boa para humor. Eu tenho um filme dele cujo nome agora não me lembro, né? Que ele fez com The Rock e com o Mark Wahlberg. Só me lembro o nome do filme em inglês, No Pain, No Gain, né? É um filme certo? de barbeiro. Que ele faz É um filme que os dois não sei. um banco, alguma coisa assim. Exato, mas o personagem do Anthony Mack no filme casca o bico com ele do início ao fim. Ele, como falei, não é um gênio da interpretação, mas é um cara que faz o trabalho dele de forma muito competente. Sim. Sem dúvida alguma. E ele representa muito bem, que é o que importa, né? Beleza. E aproveitando aí, então, seguindo isso daí, tem até umas observações. Você falou, Fábio, dessa questão, puxou essa questão do protagonismo e o Cláudio ele falou muito bem, né? Mas olha só, eu acho que esse é um caso muito interessante do Maqui, porque e do próprio personagem do Sam, porque a série fala sobre essa questão do protagonismo mesmo, né? E a própria e tem até uma metalinguagem aí, né? As próprias situações de bastidores, né? Tudo que levou aí até essa situação aí da própria série, o enredo da série, espelha também, né? São uma série de exemplos contidos tanto na produção, né? Quanto na própria história, da necessidade de uma coisa chamada protagonismo, que protagonismo justamente é a oportunidade de espaço, né? É dar o espaço. Então a gente tem essa questão tanto do ator aí por trás quanto do personagem, né? Porque olha, você dá espaço para ele, quando você dá espaço para o personagem, você amplia o universo. Aí tem os coadjuvantes e tal. E esse ponto do Sam nos quadrinhos, só para arrematar aí, não sei se vocês vão concordar, me ocorreu aqui que talvez o Falcão esteja para a Marvel, assim como o Jon Stewart esteja para a DC. Vocês concordariam? Concordo. Depende do ponto de vista, o Fidelis. Aquilo que representa do afro-americano. Não, sim. Sim, depende do ponto de vista, né? O que acontece? Essas questões relacionadas à diversidade e representatividade, elas estão começando a ser trabalhadas agora pelos grandes grupos de mídia, e já que a gente está falando aqui de quadrinhos e de super-heróis, né? No caso específico mais pela Disney e pela Warner Media, elas estão sendo muito trabalhadas agora recentemente, não porque essas organizações, elas, digamos assim, sejam boazinhas, elas queiram lacrar ou alguma coisa desse tipo. Muito longe disso. Elas fazem isso por quê, né, também?
já existem estudos que, mais ou menos por volta de 2040, 2050, né, mais da metade da população norte-americana vai ser uma população de non-white, que é uma expressão que eles usam lá, né? Ou seja, vai ser formada por negros, latinos, asiáticos e mestiços desses grupos, né? Então, esses grupos de mídia eles estão muito atentos nessa questão, né? E eles têm que começar a botar a população do país, Estados Unidos, dentro das produções midiáticas que eles produzem, né? Certo? E também há um outro elemento muito importante, que eles não dialogam só com o público norte-americano. Uma produção como Falcão e Soldado Invernal chega, por exemplo, no Brasil, que é um país de maioria negra, chega na África, chega em países como França, Inglaterra, a própria Itália, que tem um contingente populacional negro muito grande, né? Então, essa questão de você pegar, é por isso que nos últimos anos, tanto a Warner Media está investindo no Joe Stewart, o Lanterna Verde, quanto a Marvel está investindo também no Falcão, certo? Então, dentro desse sentido. Mas, historicamente, se a gente pega só as histórias em quadrinhos e olha elas até, por exemplo, meados dos anos 90, por exemplo, tanto o Falcão quanto o John Stewart eram personagens de terceiro, quarto escalão. O Falcão ficou anos e anos basicamente com um personagem que de vez em quando aparecia: Oi, Steve! Legal, vamos tomar uma birita no boteco lá, mano? Estamos aqui. Tá? Estamos aqui, mano! Vamos lá pro Harlem, é nóis! Harlem, Zona Leste! Certo? Então, mas de um jeito ou de outro, eu, pelo menos, tá certo que eu sou parte suspeita para falar, como um homem afro-brasileiro, né? Mas eu, pelo menos, fico muito contente que agora o Falcão esteja tendo o destaque que merece, e não só o Falcão, como outros personagens também que estão surgindo por aí, né? Uhum. Nossa, falei bastante agora, né? Credo. Vamos dar o foco. Eu vou direcionar um pouquinho aqui. Vamos falar agora da finalização dos outros personagens, né? Para a gente não ficar só no Anthony Mack. Vamos falar da finalização do personagem aí no final da temporada do Buck Burner, Sebastian Stan. O que vocês acharam aí? Adoro o Sebastian Stan, ele é muito gatinho. Ele participava de Gossip Girl, não dava nada por ele. Ele é mais másculo que o Chris Evans. Ele tem cara de mal. Chega perto. Agora ele precisa usar aquela peruca lambida, né? De Soldado Invernal. Mas, enfim, ele, em tese, resolveu aí a questão com seus demônios, né? A cena tocante dele falando lá com o pai o japonês lá que ele estava rondando. Era o pai de uma pessoa que ele assassinou como Soldado Invernal. Foi vítima dele. Ele vai provavelmente ser o papel do Buck, né, que é ser o parceiro juvenil do Capitão América, né, tirando a parte do juvenil, e tem um momento do filme que alguém agradece ele por ter salvo, né, um cara lá do grupo lá que ele salva lá dos figurões, e é uma sensação nova para ele, né, ele salvar alguém ser grato por isso, é diferente de obrigado por ele ter assassinado alguém, né, ter cumprido uma missão. Então, eu acho que é parte do despertar dele, tipo, acho que é a primeira vez que alguém trata ele como um super-herói sem ser aquela idolatria normal de quem vê na televisão. Alguém que efetivamente... Eu não resisto à tentação de falar uma coisa, né? Pode falar. Uma coisa muito importante, tá? Em primeiro lugar, o Sebastian Stan também é um cara super competente. Eu acho que ele trouxe muito bem a questão da pessoa traumatizada. Isso talvez não seja uma questão que seja tão discutida aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos existe a questão dos traumatizados de guerra, né? Porque de tempos em tempos, e eu acho que o Soldado Invernal, de certa forma, foi uma ótima metáfora para essa questão, junto também com o John Walker, né? Certo? Eu acho que o Sebastian Stan ele mandou muito bem nisso, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho que falar, que é o seguinte, né? Nesse último episódio, tanto o Falcão quanto o Soldado Invernal, o que eles basicamente fizeram? Eles correram para tudo quanto é lado para salvar vidas, certo?
Aí, quando a gente começa a parar para pensar nos filmes da distinta concorrência, especialmente num certo filme chamado Homem de Aço, e num certo filme chamado Liga da Justiça, independente do corte, né, a gente vê bem a diferença. Sim. Porque super-heróis, em última análise, né, tem uma frase que eu gosto muito, que foi criada pelo Grant Morrison, eles existem para nos segurar quando a gente cai. Eles existem para nos proteger, para nos defender, certo? E eu achei maravilhoso nesse episódio que, além do quebra-pau lá também, né, a gente viu o Falcão e o Soldado Invernal correndo para tudo quanto é lado para salvar vidas. Verdade. Né? Bom, deixa eu só... falta pouquinho tempo aí, uns 9 minutos, só controlando o tempo. Então, já vou perguntar sobre o tipo, o Fidelis já pega essa deixa aí. Finalização do Agente Americano, Fidelis. Muito bom, hein? Sim. Até porque, acreditem ou não, eu tenho uma simpatia pelo John Walker, não pela atitude dele, óbvia, né, e tal e tudo, mas como um personagem que teve essa gênese aí conturbada, é errático e tudo, mas ele tem ali, de qualquer forma, a inspiração dos outros para poder se manter na linha. Eu acho que como é que é o nome do menino? É o filho do Kurt Russell? Vocês lembram? Wyatt Russell. Wyatt Russell. O menino manda bem, né? O pessoal ficou tirando sarro dele por causa do queixo e tudo. Mas não sei se vocês notaram que ele é um cara que coloca tique, ele coloca uns detalhes assim, na atuação. No último episódio, assim, quando a Val ela sai, ele dá aquela tremida. Assim, ele dá uma... Tipo, você vê que ele não bate bem, cara. Então, são detalhes que você vê na interpretação muito boas, cara. Você que gosta do tema, tu acha que a Condessa Valentina ali estava convocando ele para uma iniciativa Thunderbolts no futuro próximo? Eu acho que sim, né? E falar para gostar de tema, também gostar de tema, que atriz, não? Sim, Julia Dreyfus, minha rainha. Poucas linhas, nossa, expressão. Minha rainha. Tudo. Minha rainha há mais de 20 anos. Uma série maravilhosa. Mas gostei muito do cinismo dela, o humor dela, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Final da Sharon Carter, Emily Van Camp. Aquele final dúbio, né? O que ela se tornou. A série Soldado Invernal já tem anúncio aí de que vai ter continuação, outra temporada. Também vai ter um filme do Capitão América 4, que provavelmente vai ser com Sam Wilson. Ela vai dar trabalho, hein, cara? Porque ela era... Eu acho que ela é screw do mal, hein? Hã? Ela é screw do mal e os Thunderbolts vão ser formados aí, porque tem gente... os Skrulls estão espionando os próprios Skrulls bons e os humanos, e tem gente que se ligou dos Skrulls e está espionando os Skrulls. Mas que viagem do cacete. Ou pode ser um plot twist, né? Ela pode querer ela pode ter sido traumatizada pela Hydra estar infiltrada na SHIELD, ela querer estar infiltrada em organizações contra a paz e a democracia, ela querer acabar com essas instituições por dentro, ganhando a confiança aí dessas organizações criminosas, Hydra, IMA e o caramba. Pode ser um novo plot twist. Mas a Sharon e a Val também, elas sempre foram agentes mais que duplas, né? Então, mas aí promete grande. E ela faz a carinha do personagem dela na série Revenge, né? Malvadinha vai se vingar de todo mundo. Nossa, esse seriado com pegada de novela. Não. Mais uma finalização. A finalização da Karli Morgenthau e o Barão Zemo. Cláudio, da Karli e o Daniel Brühl, né, que é o ator que faz o Zemo, ele é ótimo, ele é um ator austríaco, com uma curiosidade rapidinho, né? O pai do Daniel Brühl é brasileiro. Opa! Por incrível que pareça. Os avós dele trabalhavam no Brasil nos anos 50, quando tiveram um pai dele aqui no Brasil, tá? Então ele tem um pé aqui no nosso país. Zemo na Comic Expo. Vamos lá, segue. Tá, mas o Daniel Brühl, ele... Todo mundo lá... O Daniel Brühl, ele é ótimo, ele é ótimo. Ele mandou acabou muito bem. De novo
o Bruce Wayne do mal, né? Da cadeia, o Alfredzinho dele lá teve Isso. de acabar com os apátridas. Isso, né? Ele foi ótimo. O roteiro teve a sabedoria de dar para ele um certo tom de humor que eu achei genial, né? E finalmente o transformou em um nobre. Não, eu tenho o título de barão, né? Certo? E quanto a Carly Morgenthau, né? Uma personagem, ela era uma radical, certo? Não houve, digamos, talvez tenha sido um dos defeitos da série, as razões dela, as razões, os motivos dela não foram, na minha opinião, devidamente explicados, né? Certo? Então, talvez essa personagem tenha ficado devendo um pouco, e a atriz fez o que podia com o que tinha em mãos, né? Tem esse negócio também deles terem mudado, né, algumas coisas no roteiro, que envolveria algum vírus também, né? Em função da pandemia. Eu li... eu acho que o Falcão Soldado Invernal, com a questão dos retornados do blip, ele dialoga muito com o momento que a gente está vivendo hoje, com a pandemia de Covid, distanciamento social, essas coisas todas. A gente sabe que no mundo inteiro milhões de pessoas foram para a faixa de pobreza, de miséria, enquanto algumas pessoas ficaram muito ricas. E aquele discurso do Sam Wilson dialoga muito com esse momento que a gente está vivendo hoje. Perfeito. Eu ia dizer que a gente precisava encerrar as coisas falando disso, que é a carta de amor ao personagem Capitão América, seja ele quem for debaixo da máscara. Ali, né? Vamos finalizar. Falta 3 minutinhos para acabar o vídeo. Pode finalizar. Então, rapidinho, o que é ler quadrinhos, né? Caramba, o ponto dele ali do Sam, naquele discurso, quando ele chegou e falou assim, olha, a Carly 2.0, puxando o negócio da Carly que você falou, está preparado para isso? Então, que discurso, eu assisti de novo, aí eu voltei lá, assisti o discurso de novo, porque é um negócio que eu preciso ouvir. Sim. Todo mundo precisa ouvir. Sim. Eu gostei muito disso. Brasileiro, da participação do Isaiah Bradley na Segunda Guerra. Eu achei que foram os momentos mais emocionantes. Não, a lágrima escorreu ali. Ó, eu fui... E olha, aquilo ali também, até levei em consulta a minha terapia, né? Sem brincadeira. A gente tem que fazer, né? Tem que se cuidar, somente agora. Deveras. E essa questão aí da história, esse negócio assim de reconhecer a tua história. E é uma coisa, eu posso até estar falando, talvez no lugar do Cláudio, mas talvez ele concorde comigo. Ali existe uma questão que a gente chama de metonímia, né, na literatura, que é a parte pelo todo. O Isaiah Bradley, né, óbvio ali, que ele é todo africano, né, que foi parar nas Américas, né, e teve a sua história, a sua cultura, o seu povo completamente obliterado lá, não só na questão de ser capturado e levado, mas ser capturado e levado de forma a misturar os povos, fazendo com que eles não conseguissem ter uma identidade quando chegassem lá. Tudo bem planejadinho, sabe? Um apagar cultural. E aí o resgate, né? Dá opinião em 1 minutinho, tá para acabar o vídeo aí. 1 minutinho, Cláudio. Eu concordo. Eu concordo. Não, discurso muito bonito mesmo. Que honra. Que honra, foi. E que a Panini publique, né, o gibi inédito da história do The Red, do White, Blue, né? O nome da história da minissérie que apresentou a Isaiah Bradley é Truth. Ela foi desenhada pelo Kyle Baker, mas não me lembro agora o escritor da série. Bom, espero que a Panini surfe na onda e traga essa minissérie de volta à tona. E quem sabe também o filho... Por menos de R$100. O parente dele lá seja o patriota dos Jovens Vingadores. Bom, galerinha, vamos despedindo aqui que o programa está acabando. O Zoom tem tempo de duração. Curtam, compartilhem, deem joinha e até o like aqui. Vídeo. O programa com Cláudio Basílio é maravilhoso. É isso aí, ó. É muita cultura. Valeu, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Não saia, vocês não saem do vídeo, só vou terminar a gravação aqui. Um abraço. Tá bom.